O que que é um neurofisiologista? Então, o neurofisiologista ele é um profissional que ele pode ter vindo da área da reabilitação, da fisiatria, como eu, ou da neurologia. Isso é uma área de atuação, onde tu aprende vários tipos dentro dessa área, tem várias subespecialidades, como sono, eletroencefalografia, eletromiografia, tem os potenciais evocados, e a gente introduziu isso dentro da Sociedade de Neurofisiologia Clínica num simpósio em Gramado no ano de 2005. Então, isso não, a monitoração neurofisiológica intraoperatória, ela não fazia parte e hoje ela é um departamento da sociedade também. E aí, como a gente começou com isso em 95, a gente vem ensinando o pessoal, fazendo uma escola de monitoradores no Brasil todo e também para a América Latina. Gi, assim, eu vou confessar, como cirurgião, eu tento pedir em 100% das minhas cirurgias o Dr. Ricardo e a equipe dele. O potencial para a gente é uma ferramenta extremamente importante em vários aspectos. Desde o aspecto legal, para pacientes que têm déficit neurológico, que a gente leva para o centro cirúrgico, e o objetivo do cirurgião é ter um sarrafo. Esse sarrafo que é, o meu paciente tem um potencial diminuído, e isso que eu quero perguntar, ele me dá a segurança se a minha descompressão, se o caminho que eu estou seguindo está na direção certa, e me ajuda a ter uma visualização imediata da minha cirurgia. Então, assim, eu sou extremamente grato e feliz de estar do lado de um expoente. Eu queria que, para quem está em casa, quando eu peço o potencial, o que eu tenho que explicar para o paciente? Tá. Então, assim, vamos lá. Nós estamos falando de cirurgia de coluna, e a coluna é um arcabouço ósseo para o sistema nervoso, central e periférico. O que é o sistema nervoso central e periférico, Ricardo? É o seguinte, nós temos o cérebro, a gente tem ali o tronco cerebral, depois tem a medula espinal, que passa pelo meio da coluna da gente. Quando chega na lombar, essa medula se transforma no que a gente chama cauda equina, que são uma série de raízes nervosas que descem por ali, e a cada espaço entre uma vértebra e outra sai uma raiz para um lado e sai uma raiz para o outro. Essa raiz nervosa, ela tem duas porções. Ela tem uma porção sensitiva, que ela capta da periferia a sensibilidade para levar para a medula, para subir pelo que a gente chama de cordão posterior da medula, que é a parte sensitiva, e tem uma parte motora, que executa um movimento que veio do cérebro, da parte do córtex motor para baixo, dependendo da ordem que a gente dá. E nós temos a capacidade de, com o paciente dormindo, anestesiado, fazer um teste, tanto da área motora quanto da área sensitiva, durante toda a cirurgia. E é isso que a gente leva. A gente leva para dentro do centro cirúrgico, para aquela equipe, a proteção neural do paciente dela. E essa proteção neural faz desde a coisa mais simples, que é o posicionamento do doente, porque quando o paciente está posicionado e ele está anestesiado, ele está debruçado sobre alguns nervos periféricos, como o nervo ulnar aqui no cotovelo, o próprio plexo braquial, que é um conjunto de nervos que passa aqui também pela axila, que desce por aqui. Tem também a posição da coluna cervical. Aqui embaixo na perna tem uns nervinhos, que é o nervo femoral, por exemplo, e o fêmur cutâneo, que também pode ser comprimido. Então, sem falar no procedimento cirúrgico em si, só do posicionamento, a gente já pode trazer uma proteção e aquele paciente não apresentar nenhum sintoma neurológico que não tenha relação com a própria cirurgia. E aí, se a gente entrar na cirurgia, a cada nível da coluna, nós vamos fazer um tipo de monitorização e isso vai nos permitir, dizendo para o cirurgião, olha, estamos indo bem, olha, tem alguma coisinha que não está bem aí. E aí a gente vai vendo o tempo da cirurgia que é e fazendo esse feedback com ele. Olha como isso é importante. Ele falou dessa proteção do paciente. Fala pra gente, doutor Ricardo, sobre a preocupação do paciente que tem uma doença chamada mielopatia. Mielopatia é quando a coluna cervical ou qualquer segmento da medula está tão comprimido e o paciente apresenta algumas consequências, alteração de sensibilidade, coordenação motora. É uma doença tão
cautelosa no ato cirúrgico, a maior preocupação do neurofisiologista é no momento do posicionamento. Conta a experiência que muitas vezes chega até a interromper a cirurgia, o início da cirurgia. Então, o que o Zé Antônio estava falando existe uma coisa chamada estenose do canal vertebral. O que é isso? Estenosado é alguma coisa que está apertado. Então, esse canal, porque aumentou o volume ósseo para dentro do canal, por bico de papagaio ou por outros tipos de inflamação, e a medula vai ficando apertada. Com isso, ela vai perdendo a oxigenação dela. Isso se chama isquemia. E que acaba se transformando, com muito tempo, em uma coisa chamada mielopatia cervical. Então, nós temos 2 tipos de preocupação. O paciente que vai operar da própria coluna cervical para resolver esse problema, e a gente vai estar focado nele por isso, no posicionamento dele, que pode fazer com que piore isso e leve a um déficit, se a gente não tiver focado durante todo o procedimento no posicionamento dele. E também aquele paciente que vai operar de uma coluna lombar, mas que ao mesmo tempo tem essa compressão cervical. Então, às vezes, a gente chega a abortar uma cirurgia, porque ao deitar um paciente em decúbito ventral, em prono, pode ser chamado também, a gente nota que tem um problema com o posicionamento da coluna cervical. E aí a gente diz, olha, primeiro vamos acordar ele, vamos combinar que o jogo vai mudar. Em vez de operar a coluna lombar, vamos ter que operar a coluna cervical, porque às vezes está pior. Uau. Então, um avião não decola se todos os equipamentos não forem checados. Então, o potencial é antes de começar o procedimento cirúrgico. Antes do cirurgião fazer a incisão, fazer o corte, eles já estão ali nos cercando, que a segurança já... E o que o Zé falou antes também uma coisa importante. No pré-operatório, às vezes tu tem um paciente que já tem um déficit instalado. Então, no pré-operatório, nos testes, a gente já fala, olha, tem um déficit na raiz nervosa tal, ou é por uma hernia de disco, é um pé caído por uma hernia de disco, ou é um pé caído por essa estenose também do canal lombar. Então, a gente já fala isso. E isso te serve, não que isso seja o objetivo primário, mas te serve também como documento médico legal, porque o cirurgião já sabe, olha, eu estou entrando aqui para operar, mas já existia um problema aqui. Isso, de certa forma, é uma proteção também para o cirurgião. E para o paciente, que é interessante, que às vezes durante o procedimento, não em 100% dos casos, mas tu nota que está havendo uma melhora das respostas. Isso, para o cirurgião, diz assim, eu estou no caminho correto. Né? Ou pelo menos se eu não vejo piorar nada, eu estou no caminho correto.